Luciana, então como que o candidato ele pode fazer a comprovação da deficiência? Em que momento e como fazer? Certo. Essa questão tem que estar prevista em edital, tá? De regra, a comprovação da deficiência ela se dá no momento da inscrição. No momento em que faz a inscrição, o candidato ele vai afirmar sua deficiência, vai comprová-la por laudo médico, depois eu explico mais especificadamente, e ele também pode requerer que sejam asseguradas condições diferenciadas para a prestação do concurso. Então, aí ele pode necessitar do uso de tecnologias assistivas, pode inclusive solicitar tempo adicional para a prova, dependendo da condição dele. E toda essa questão, esse requerimento, ele vai ser avaliado por uma comissão, e essa comissão, então, vai averiguar a prova da deficiência, vai ver se a deficiência se enquadra dentre as legalmente previstas, ou se não se enquadrar, se mesmo assim se justifica esse tratamento diferenciado, e se há necessidade e possibilidade dessa garantia, então, de condições especiais diferenciadas para que ele possa realizar a prova. A comprovação da deficiência, ela vai se dar via de regra para o lado dos médicos, né? Laudos médicos, exames, inclusive se o candidato possui exames feitos perante o INSS, laudos perante o INSS, pode juntar como comprovação. E aí tem uma previsão importante que é o seguinte: se não for feita a comprovação da deficiência, o que acontece? O candidato ele não é excluído do concurso. Se não for feita a comprovação, ele simplesmente passa a concorrer nas regras gerais, tá? Então, em igualdade de condições com os demais candidatos. E um último aspecto que eu acho interessante destacar é a questão da realização do concurso, tá? Então, eu comentei ali que o candidato ele pode pedir no momento da inscrição que lhe sejam oferecidas condições diferenciadas para que ele possa realizar a prova. No que diz com a realização do concurso, a regra seria a igualdade de condições, né? A igualdade de condições em relação ao conteúdo da prova, avaliação, nota mínima exigida. Quanto a isso, teria que haver uma uniformidade, claro, ressalvada a adequação de critérios quando se mostrar razoável e necessário, por meio de tecnologias assistivas, como a referi antes, por exemplo, prova em braille para deficiente visual. Então, existem hoje vários recursos, e inclusive muitos tecnológicos, que podem permitir essa maior acessibilidade, né? Então, através dessas tecnologias assistivas ou adaptações razoáveis para acesso aos locais de prova, enfim. Então, a regra da igualdade, a garantia dessa adequação. Para as provas, conteúdo das provas, avaliação, etc. Mas, em relação especificamente às provas físicas, estágio probatório, a regra acaba se invertendo um pouco, porque aí seria a regra seria a diferenciação, justamente porque as provas físicas, né, vão recair aí na deficiência do candidato, nas dificuldades que a deficiência lhe traz, e como o objetivo da legislação é justamente garantir maiores chances, maiores oportunidades a esses candidatos, a adaptação da prova física, a adaptação do eventual estágio probatório, eles, de regra, devem ocorrer. Desigualdade para desiguais. Né? Exatamente, exatamente. E aí, como a regra é que devam ocorrer essas adaptações em provas físicas em estágio, só vai poder deixar de ser feita a adaptação quando for indispensável o exercício do cargo. Então, o cargo, digamos, um cargo que exige efetivamente uma agilidade de locomoção, deslocamento, e um candidato que possua deficiência motora, não há a imperatividade, não há a obrigação de que haja adaptação da prova, desde que seja comprovado que aquela agilidade, aquela condição que ele não vai conseguir atingir é indispensável ao exercício do cargo. Aí é uma avaliação também tem que considerar as atribuições do cargo, as condições do candidato, então uma avaliação bem de razoabilidade mesmo. Sobre a questão da nomeação, vou aproveitar para falar também, ela deve observar a ordem de classificação. Vão ser publicadas, quando da aprovação do resultado, da publicação do resultado do concurso, vão ser publicadas 2 listas, a dos aprovados em geral e desaprovados nessas cotas para pessoas com deficiência. E aí a nomeação ela vai observar critérios de alternância e proporcionalidade.
Até teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tratou dessa questão. Não foi uma decisão em tema, como a gente falou, não é uma decisão que vincula os demais, mas foi uma decisão em um caso prático que vale trazer. Num concurso, por exemplo, para 8 vagas, se entendeu em que havia garantia de 20% de reserva de cotas para deficientes e se entendeu que o primeiro candidato deficiente deveria ser nomeado na 5ª vaga. Então, aí, isso envolve umas operações matemáticas, assim, percentuais, tem várias considerações. Nesse caso, eles fizeram a análise do que significaria cada vaga. Se a reserva é 20% de vagas, uma vaga significa 100%. Então, não poderia não ter nenhuma vaga para os candidatos sem necessidades, sem deficiência. Então, aí foi feita toda uma avaliação. O edital do concurso vai ou deve trazer essa previsão dos critérios, mas, em regra, devem ser observados os critérios de alternância, proporcionalidade, e aí vai ter que ser avaliado em cada caso, dependendo do percentual reservado, do número de vagas, mas vai ter que ser avaliado em cada caso qual é o direito, enfim, qual é a previsão e se houve ou não desrespeito a essa nomeação. E então, gostou do vídeo? Este é um pequeno trecho do Wagner Podcast. Se você quer saber mais detalhes sobre este e outros assuntos jurídicos, acesse e se inscreva no nosso canal e confira conteúdos exclusivos que preparamos para você.